Bom, gente, bem-vindos, né? A gente quer agradecer a presença de todos e todas. Nós somos a equipe do ICEDEP Rio, somos eu, Silvia, o Shoa, eu, Holanda Freire, a Vanessa Andrade e a Márcia Vieira. E hoje a gente recebe, com muita alegria, uma convidada muito especial, que é a Beth Bock. A Beth, ela é a atual coordenadora da DEP de São Paulo e há 20 anos atua como focalizadora, dedicando a sua vida à condução de processos de desenvolvimento humano, com sensibilidade, com firmeza e com escuta profunda. A sua trajetória é marcada por uma presença consistente, por uma experiência construída ao longo do tempo, acompanhando e sustentando o florescimento de muitas pessoas no percurso da DEP. Hoje, ela vem compartilhar conosco uma reflexão essencial: como alinhar a energia e a ação no fluxo da vida. Um tema que fala sobre coerência, consciência e movimento. Algo que Beth vivencia e transmite com muita autenticidade. Então, Beth, é uma alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Ai, muito obrigada. É a maior alegria estar aqui hoje, ver a DEP Rio finalmente florescer, né? E eu tenho certeza que essas meninas que fizeram a DEP aqui com a gente em São Paulo, vai levar com muita qualidade esse trabalho incrível que é o percurso DEP. Bom, eu sou Beth, na verdade, Elizabeth, mas eu virei Beth há muitos anos, né? E eu sou de formação psicóloga, né? Professora doutora, e estou neste caminho, junto com a DEP, desde 2005. Entrei para fazer o curso e nunca mais saí, né? E essa noite eu vim falar com vocês. Na verdade, nós vamos falar sobre muitos temas, porque a DEP ela é recheada de muitos conteúdos, de filosofias, de ciência, de anatomia, de fisiologia, de psicologia. Então, a DEP ela é complexa, né, para chegar a formar o que a gente chama de uma metodologia DEP própria. Então, tudo que a gente vai falar, vocês já ouviram falar, não tem nenhuma grande novidade. A grande novidade desta noite é o nosso encontro, porque quando várias pessoas se unem com uma mesma intenção, nós formamos um campo. Então, o campo de hoje, deste encontro, que vai durar uma hora e pouquinho, somos nós juntas que faremos. Então, para começar, eu vou pedir para vocês permitirem que sua mente se aquete um pouco. Então, vamos soltar o ar e vamos encontrar um lugar do silêncio na base da coluna, nas suas costas. Leva a sua atenção lá nas suas costas, na base da sua coluna. Solte o ar, com a boca entreaberta, lentamente. Uma vez, suave. Duas, três vezes. Leve atenção aos seus pés e firme os seus pés no chão. Se precisar, faça um movimento na sua cadeira, vá mais para frente, de forma a você sentir os seus pés tocando no chão, firmando os seus pés no chão. Afinal, quem nos sustenta
nesta vida é a terra. Coloque os seus pés no chão e vá prestando atenção no seu corpo. Perceba, vá subindo os pés, os tornozelos, a barriga da perna, a perna na a parte da frente, a parte de trás, os Cadê joelhos, ele? o joelho, parte de trás dos joelhos, e relaxa. Solta o ar lentamente. Isso. Vai subindo pelas pernas, parte de trás e da frente das coxas, as suas virilhas, e sinta o seu quadril. Olha, veja se você realmente está sentada em cima dos seus isquios. Sabe o que é isquio? Aquele dois ossinhos que nós temos dentro das nádegas. Abra um pouco as suas nádegas. Sente bem nos seus isquios. Isso. Aí. E vá soltando o peso do seu corpo em cima dos seus isquios, do seu quadril. E vá subindo. Vai se dando conta da sua coluna, ossinho por ossinho, no pescoço, até chegar na sua cabeça. Aí, vai para a testa, os olhos, as bochechas, solte um pouquinho a boca. A gente trava a boca, nosso pescoço, o peito. O nosso coração é o nosso pulmão, solta o ar. Os nossos órgãos, as vísceras, solta o ar. Dá-se conta do seu corpo, as suas mãos, os seus braços, os cotovelos. E, finalmente, onde os braços encaixam no corpo, que são os nossos ombros. Solte, relaxe. Isso. Fica mais um pouquinho com você. Percebe a sua qualidade. Como eu estou agora? O que que eu percebo em mim? Isso. Solte o ar. E se dá conta de você, do seu corpo, do aqui e agora. Pronto, muito bom. No seu tempo, vá abrindo os olhos, devagar, com muito respeito ao que você está percebendo. Qual é a sensação que eu tenho? Sensação é aquilo que a gente sente no corpo. O que que eu estou sentindo? Solta o ar. Quando a gente solta o ar, o som também sai. Isso. Abra a boca se precisar. Se precisar fazer algum movimento leve, faça. Aí, muito bom. Muito bem. Yolanda, vamos começar? Vamos, querida.
aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa nossa proposta, que é o curso DEP. Olhem essa figura e deixem ela entrar em vocês. Solte o ar. Próximo, Yolanda. DEP, dinâmica energética do psiquismo. Ela também é conhecida como uma escola iniciática. Por que escola iniciática? Parece ser uma coisa tão esotérica, né? Escola iniciática é tudo aquilo que permite os primeiros passos de algum conhecimento. Aqui na DEP, que é na dinâmica energética do psiquismo, nós começamos a dar os primeiros passos em direção a nós mesmos, a nossa consciência daquilo que nós estamos fazendo e que é de nossa responsabilidade. Então, por isso, escola iniciática, um início do autoconhecimento. Já disse que nós temos uma metodologia própria, que foi construída com vários saberes, com vários conhecimentos filosóficos, esotéricos e científicos. Uma coisa muito incrível é que a gente vai acompanhando a DEP há muitos anos, a DEP existe há 30 anos, né? É a comprovação de muitas coisas que a DEP trazia pela neurociência, né? Nós chamamos o curso DEP de percurso, porque nós temos uma forma montada nesse curso que cada encontro nosso nós chamamos de passo. É um passo em direção a você mesmo. É um curso muito sui generis, porque ele é feito em grupo, mas os processos se dão individualmente. E a força do grupo é que sustenta a possibilidade de cada um fazer o seu processo. Realmente é um percurso maravilhoso. Quem cuida deste curso hoje, né? Vocês sabem que foi a Teda e a Ida que fundaram, né? Duas pessoas, a Teda já falecida, né? Faleceu esse ano, e a Ida já bastante idosa, mas ainda está aí, né? E elas doaram esta metodologia para um instituto. Elas fundaram esse instituto, que se chama Instituto Cultural Dinâmica Energética do Psiquismo. E esse instituto, hoje, ele está afiliado a 10 institutos, quer dizer, nós temos em 10 estados diferentes um instituto ligado ao ICDEP, que coloca à disposição daquela região o curso DEP. Tá? Próximo, Yolanda. Então, daqui, né? Um percurso, um encontro consigo mesmo, o curso, um caminho vivencial de ampliação da consciência, onde o corpo, energia e presença tornam-se vias de escuta do ser. O nosso curso, ele tem esse diferencial que ele é vivencial. Existe uma ampla bibliografia. Nós temos 3 livros que são da própria DEP, mas a nossa bibliografia complementar, para nós entendermos o que está acontecendo dentro de nós ou conosco, ele é muito amplo.
Mas o importante mesmo é vivenciar, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Vai, Yolanda. Então, já falei que ele tem essa influência de todas as tradições sagradas, a filosofia, e ele assume uma cosmovisão unicista. Quer dizer, nós todos e tudo que existe veio de um, e tudo é consciência. E esta consciência é que dá origem ao visível e o invisível desta dimensão que nós existimos. Nós nos consideramos consciência corporificada. Cada um de nós é uma consciência que tem um corpo, por isso, consciência corporificada. Somos múltiplas manifestações do todo. Cada um de nós é um pedacinho do todo. É uma experiência do todo, não é um pedacinho, né? Vamos lá. Então, se nós somos consciência corporificada, nós trabalhamos no corpo. Trabalhar no corpo possibilita mobilizar o fluxo de energia. Eu mobilizo a energia cristalizada em mim. Como que é essa energia cristalizada? Por uma emoção, por uma crença, por um ideal, por uma ideia, por uma experiência, por um sentimento. E nós ficamos paralisadas, né, nesta experiência e vamos nos afastando da possibilidade de viver outras coisas. Então a gente fica é, encapsulada, né, naquilo que eu um dia vivi e me ajudou. Então, se eu tenho um problema sentimental, eu me torno uma pessoa onde eu não acesso as minhas emoções. E isso deu certo em um momento. E eu fico nisso. Então, eu fico encapsulada numa forma de agir, tá? Depois a gente vai abrir mais para perguntas e tudo mais. Vai, Yolanda. Uma coisa muito interessante quando eu pus esse título, é porque falar da DEP é uma coisa muito difícil e normalmente as pessoas que fazem a DEP, elas falam, eu tive um chamado. E essa palavra, ela é uma palavra muito esotérica, né? E fica complicado a gente falar, ah, você veio porque você teve um chamado, né? Mas eu tentei explicar, né, trazer uma forma da gente entender que nós temos um impulso que faz com que a gente vá em movimento à vida, em que a gente vá em movimento a ser inteiro, ao nosso potencial, a sair daquele congelamento, daquela dificuldade que eu tenho. Então, essa punção que nós temos, que vem do ser, o ser que todos nós somos, nos move a essa direção de buscar a nossa consciência. É nisso que a gente acredita. Tá? Que quem trouxe cada um de nós aqui foi essa punção de vida que nós temos em nós. Tá? Próximo. E o que que acontece nesse curso, né? Uma transformação. Porque nós temos a essência, né?
E essa essência, ela é inconsciente e a gente vai ficando cada vez mais distante dela diante das nossas experiências na vida. Como que eu escuto esse ser que eu sou? Como eu escuto aquilo que de fato eu sou? Se eu expandir a minha consciência. Para eu expandir a minha consciência, eu preciso perceber aonde que eu estou impregnada, aonde eu tenho os meus obstáculos, que eu não consigo ir adiante em alguma questão, né? Então, a transformação ocorre quando eu consigo expandir a consciência. E para eu fazer isso, eu tenho que me desempregnar. Então, essa transformação, este é o trabalho da escola, né? Eu vou em direção àquilo, aos meus obstáculos, eu vou compreendendo, eu vou acessando. É claro que é passo a passo, e aí, quando de fato eu me deparo com aquilo, eu posso me transformar. Vai, Yolanda. Qual é o instrumento que eu tenho nesta dimensão para estar na vida? É o meu corpo. O meu corpo, ele é um instrumento vivo, onde existam as minhas memórias, a minha história, a minha linguagem. E é através dele que o ser que eu sou pode se expressar. E somente através dele. Então, nós trabalhamos sempre e através do corpo, né? Ele é muito além que matéria. Ah, o corpo é matéria. Ele é tudo. Ele é uma antena, ele é energia, ele é punção. É nele que tudo se expressa. Ele é sentimento, ele é sensação. Tudo aquilo que me possibilita estar na vida se dá através do corpo. Vai, Yolanda. Além de tudo isso, nós somos muito além, nós somos do que matéria, né? Nós vivemos várias dimensões: a física, a psíquica, a espiritual, a mental, a cósmica e tantas mais que a gente nem tem ideia, né? Quantas influências e quantas dimensões eu não vivo. Os pensamentos, os sentimentos. Então, agora, nós vamos fazer mais uma experiência no corpo. Deixa a Tereza Maia entrar aí. Saudades dela. Então, vocês vão ficar de pé e vão, de preferência, tirar o sapato. Rio de Janeiro é super quente, aqui em São Paulo tá quente, quem tá em Recife tá quente, então tirem o sapato e fiquem de pé, tá? Abra os olhos, ficam de olhos abertos. Beth, vou parar de compartilhar aqui, tá bom? Tá, muito bem. Então,
Vamos fazer um balancinho assim, ó. Colocar bem os meus pés no chão. Sentir bem a planta dos meus pés. E vamos soltando o ar. Isso. Vamos dobrar levemente os joelhos. Pouquinho. E vai soltando a sua respiração. Leve, com a boca entreaberta. Solta o ar. Fecha os olhos. E vai se dando conta. Vai soltando o seu peso nos seus pés. Solte o peso. Solta o peso. E vai sentindo que tem algo aí, uma energia. Sente. Solta o ar, fecha os olhos. Sente. Sente. Imagine que lá da terra vem uma luz. Fecha os olhos. E essa luz sobe porém dentro dos seus pés, no meio dos pés. Essa energia vai subindo. É uma luz branca, uma energia branca. E ela passa no meio do seu corpo. E ela vai subindo, solta o ar, vai sentindo, vai trazendo essa imaginação. Essa energia que sobe, sobe, passa pela sua coluna vertebral e ela sobe, branca, vai subindo pelo pescoço, passa pela sua cabeça e lá no cocoruto da sua cabeça ela sai. Coloque a mão, estica o seu braço, ela vai subindo e ela vai atingindo o cosmos. Levante a mão, segue essa luz e traga de volta. Percebe que ela desce, ela vai descendo e ela traz uma outra qualidade, agora dourada, e ela desce e ela passa pela sua cabeça, pelo seu pescoço, pela sua coluna vertebral, pelo seu cóccix, e ela passa pelas pernas e ela sai pelos pés. Novamente, a energia volta com uma qualidade na cor branca, onde ela sobe, passa pela coluna. E perceba que nós temos esta energia que nos sustenta, descendo e subindo, como se fosse uma sustentação energética de ascendência e descendência. Solta o ar e sinta. Percebe esse movimento. Percebe como sou sustentada pela terra e pelo céu. Solta o ar, solta o som, a sua percepção, aquilo que é possível, que você percebe, e se sente que te sustenta neste planeta.
sobe e desce. Se dá conta, se dá conta. Solta o ar. Isso, isso. No seu tempo, abra os olhos, lentamente, sem pressa, solte o ar. Solte o som, solte. Isso. Solte o ar e perceba que mudou em você. Solte o ar, pode ir sentando devagar. Percebe. Isso, isso. Ah, ok, cada um no seu tempo. Hum. Vamos aguardar um pouquinho, todo mundo voltar para os seus lugares, se assentar. Vamos soltando o ar, vamos sustentando esse campo formado por nós. Isso, isso. Vai soltando o ar. Aí. E percebe, percebe você. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem mal. Cada um é único, ok? Todos nos lugares. Muito bom. Vamos soltar o ar e vamos continuar. Solta o ar. Muito bem. E aí, dona Yolanda, depois da multidimensionalidade,
Voltamos para o curso. Pronto, Beth. Isso. Próximo. Chegamos aqui. Peraí. Deixa eu voltar lá na janela do. Ele sumiu aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto. Deixa eu só abrir aqui para mim, que ele fechou aqui. Deixa eu fazer o stop e voltar. Já volto. Vão anotando aí tudo que vocês querem perguntar, tá? Pronto, podemos agora, Beth. Vai. Pronto. Sigo adiante. Aqui. Isso. Então, nesse curso, qual é o convite? Além de toda essa transformação, né? Como que eu faço para chegar nessa transformação? É o convite à mudança. E para isso eu silencio, eu observo, eu percebo e eu chego na minha sensação. E quando eu chego na minha sensação, eu chego na minha verdade. É o sentir sentido. É aquilo que de fato sou eu. É aquilo que habita profundamente em mim. O meu self transpessoal, único. Que em 8 bilhões de pessoas, nós temos 8 bilhões de selfies pessoais, transpessoais. Essa é a minha identidade essencial. Mas para eu ouvi-lo, eu tenho que silenciar, observar, perceber e sentir. Esse é um caminho. Vai, Yolanda. Ai, Beth, mas como que a gente faz tudo isso? Nós temos esse aparelho maravilhoso, totalmente equipado pelo sistema nervoso. Nós trabalhamos muito, nós vamos falar bastante no curso do sistema nervoso, porque nós vamos aprender que nós podemos regular o nosso sistema nervoso, por incrível que pareça. Nós temos a capacidade de nos autorregular, né? Então, sistema nervoso e consciência. Então, quando eu observo e percebo o que está acontecendo, eu tenho a capacidade de dar uma resposta diferente daquelas que eu dei durante 30 anos, por exemplo, né? Mas para isso, eu tenho que fazer esse trabalho, né? É aprender. Todos somos capazes, né? Então, é através dele que nós sentimos, reagimos, protegemos, nos adaptamos e repetimos, principalmente. Todos os caminhos podem ser refeitos. Frase de Aida. Todos podem mudar. Tá? E é nele, com ele, que a consciência ganha forma de experiência viva. Então, vamos lá, mais um pouquinho.
que a gente se desenvolve na vida? Nós nos desenvolvemos em espiral, porque a energia que nos envolve é espiralada. E a gente expande essa energia e a gente contrai essa energia. E às vezes a gente se fragmenta e às vezes a gente se integra. Em direção a quem? A nós, ao uno, ao ser que nós somos de fato. Nós vamos falar muito de desenvolvimento e revisitar muitas fases da nossa vida onde nós estamos muitas vezes congelados, impregnados, e uma experiência que aconteceu lá atrás me impede de dar um passo adiante, tá? Vamos lá. Aí tá. Como que a gente vive na vida, né? A gente vive por padrões e por repetições. Eu faço no Natal aquela sopa que a minha avó, que era russa, fazia. Quantas vezes você não escuta uma conversa dessa? Só que nós temos um Natal de esse ano foi 40 graus, mas a família está tomando a sopa russa da avó, da tataravó, né? Como se não pudesse comer outro alimento. Isso é só um exemplo bobo, porque assim como é a comida, é quase tudo da nossa vida, repetição. Ou se eu tenho um comportamento que deu certo e me protege, eu vou repetir esse comportamento. Então, a gente repete, a gente automatiza, nós nos tornamos rígidos e nós perdemos a possibilidade de viver outras experiências. Essas experiências que ficam como padrões, o certo é isso, né? Tem que ser assim, porque isso é uma coisa da família, né? Isso, eles tiram a possibilidade da gente ampliar Silvia, me liga, porque a acho que ela vai visão casar de todas as possibilidades que existem, com uma pessoa interessada. em qualquer situação, tá, A mulher gente? tem uma fazendinha lá na pedra de Guaratiba. E ela para ele seria sabia, porque ele já ia se integrar. Aí me liga que a Thalita fala com você. Yolanda, Abriu, velho. então, a gente propõe movimento, respiração e presença. Tem muito mais coisas, mas esses 3 itens são fundamentais no nosso curso. Tatiane, vou repetir. No nosso curso, nós temos, em todas as vivências, movimento, respiração. A gente trabalha muito com movimento, muito com respiração e com a presença, tá? Esses são, 3 itens fundamentais no nosso curso. Por quê? Com eles, nós vamos acessar as nossas memórias, tá? Ah, cada encontro, nós colocamos um tema, e esse tema será o tema trabalhado no final de semana, né? Então, cada encontro, nós vamos falar de de temas diferentes, mas sempre vivenciando através do corpo, da respiração e da presença. Vai.
E é isso. A DEP é fundada pela TD Aida, são 20 encontros mensais, não é todo mês, tem meses que pulam, realizados no sábado todo e domingo até a hora do almoço, dá o total de 300 horas. E por que tão longo? Porque se vocês pararem para pensar o que a gente mexe num caldeirão, né? E é um processo, é passo a passo. Então, nós não podemos fazer assim, eles tão intensivamente, porque as fichas vão caindo, as compreensões vão se dando, eu vou me dando conta daquilo que realmente, qual é o meu próximo passo para modificar a minha vida. Pronto, Yolanda. Então, ele é destinado a pessoas interessadas em desvendar-se e descobrir seu potencial, expandindo a sua consciência para se dar conta das informações que vêm através do silêncio. E a partir do silêncio, nós acessamos a nossa presença e a informação descendente. Tá? Agora nós vamos fazer um último exercício que eu quero que vocês fiquem novamente de pé e depois nós vamos para as perguntas, tá? Para o diálogo. Então, nós vamos ficar em pé novamente, sentir o chão, né? Sentir agora a percepção que eu tenho deste cano de luz que passa através do nós, por nossa coluna vertebral, que vai do centro da cabeça ao centro do planeta Terra. E nós vamos balançar o corpo. Balança, balançar. Um balancinho. Aí. Gostoso, fica bem gostoso. Balança. Aí, aí. Ai, que coisa boa. Hã? Aí. E nós vamos dar pulinho. E vai percebendo o que vai acontecendo com o corpo. Pula, 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 pipoquinha, pula, 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 pula. Agora nós vamos, isso, nos bater. Bate, vai percebendo, bate, bate em você devagarinho, com amor, com carinho, as costas, a cabeça, aí, bate, bate no corpo, no braço, bate tudo, ó. Aqui, ó, no vazio, no vazio. Aqui embaixo. Vai percebendo o que acontece com o corpo. Vai, vai batendo na virilha. Vai, bate, bate bastante. Perna, virilha, joelho, atrás do joelho. Vai, no bumbum. Vai, cóccix, as costas. Isso. Veja o que acontece com você. Para um minutinho. O que está acontecendo com a respiração, com a sua cabeça, com o seu humor, com as suas emoções, seu pensamento? O que está acontecendo? E aí a gente agora vai se acariciar. Ai, solta o ar e se acaricie. Aí, aí, com muito carinho, muito carinho. Passe a mão em você, se agradeça, tenha muita gratidão por esse corpo perfeito, maravilhoso, esse instrumento. Ai, meus olhos.
a minha boca, meus ouvidos, puxe as orelhas, massageie as orelhas, o couro cabeludo, e vai percebendo. Solta o ar, solta o ar, e vai se acalmando, e vai percebendo, e vai percebendo. Solta o ar e se abrace com muita gratidão. Faz um balancinho. Aí, o abraço da borboleta, né? Isso. Um balanço. Ai, que bom que eu tô aqui. Que bom que eu tô me dando essa oportunidade de estar aqui nessa experiência no aqui e agora. Todos nós juntos, com a mesma intenção de nós procurarmos, termos mais consciência de nós, de quem eu sou, do que eu sou. E aí, vamos colocar a mão no nosso coração. Solta o ar devagar. Solta o ar. Solta o ar. E traga o amor. Traga na sua mente uma pessoa que você ama muito. As pessoas amadas por você. Traga o amor. Deixe ele escorrer. E, e vai expandindo. Vai expandindo esse sentimento. O amor. O nosso coração é gigantesco. Abra o seu coração. Vá devagar, abrindo as mãos. E vai expandindo essa energia gigantesca. Esse tórax energético que nós temos no nosso peito. E expanda esse amor. Esse amor que você é capaz de sentir. Expanda, expanda. Expanda para todas as pessoas que você conhece, para a sua vizinhança, para os que moram na sua cidade. Expanda e vai expandindo para cada um de nós que está aqui junto, nesse momento, no aqui e agora, e vai expandir. Expanda, expanda, expanda para o planeta. Abrace, abrace a todos. Com esse amor que nós todos temos a capacidade de sentir. Deixe jorrar esse amor pelas suas mãos, pelo seu coração. Amplie, 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 amplie. Mais, mais, mais. E solte esse amor. Solte. Distribua. E aos poucos, você vai diminuindo, 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 diminuindo. E vai chegando devagar, cada vez mais devagar, trazendo de volta todo esse campo energético que você abriu e expandiu. Vai trazendo, 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 trazendo. E volta para o seu coração. Ah, gratidão, pessoal.
Gratidão, Beth, foi maravilhoso, adorei. Muito bom. Se alguém quiser escrever alguma dúvida no chat ou comentar aqui, Então, agora eu gostaria de abrir para as pessoas falarem, se apresentarem, o que ressoou, o que não entendeu, o que entendeu. Gostava, agora é a vez de eu ouvir vocês. Aí quem quiser pode ou levantar a mãozinha eletrônica ou então ir falando, né? No seu tempo, se duas pessoas começarem a falar ao mesmo tempo, a gente espera uma pessoa e vai para outra, tá bom? Pode levantar a mão também, né, para falar. Pode. Tereza Maia, que saudades, mulher. Saudades de você, tô matando aqui todas as saudades. Te amo, te amo. Olha, Tato Freire. Tato, beijo. Francisco José. Vamos, gente, nenhuma dúvida. Eu fui assim tão maravilhosa e perfeita que todo mundo entendeu tudo. Eu ainda estou no espaço de silêncio, Beth, reverberando aqui. Muito especial. Muito. Que bom. Eu queria falar. Fale. por favor. Alô? Sim. Eu estava precisando desse alinhamento há um tempão que eu não fazia. Eu fiz na época da Covid. Uma professora lá da Bahia foi muito bom, porque nessa hora que começa a respirar, olhar mais para o corpo, a gente ficava realmente mais na presença, né? Você sente mais, acho que o pensamento meio que você se concentra, ele meio que o pensamento não toma conta, né? Porque geralmente no dia a dia a gente vai pensando, tem muita coisa, muita dúvida, muito problema, e parece que só a mente que existe, né? No meu caso, pelo menos, sou muito mental, e esse exercício é bom porque esse alinhamento, você quando foca no corpo, você sente, você quase não pensa no corpo, você até toma banho rápido, vai ali, mas tudo rápido, você não realmente não focaliza o corpo, e ele está com você, está integrado a você, né? Então, nessa hora, parece que agora eu estava fazendo esses exercícios, senti bem leve, quer dizer, o corpo, e parece que realmente nesse momento o pensamento não toca, você começa a observar mais a coisa, você sente mais a sua essência meio que observando, olhando, você observa melhor, você focaliza melhor, você fica atento, né? Aquele silêncio toma conta, toma um outro estado, é um outro estado realmente. É claro que se fizer um trabalho constante, deve ser muito interessante para tomar mais ciência do seu ser, né? Ele toma mais conta de você, se você ter mais presença e talvez aí suplantando esses obstáculos, né? Até chegar a essa forma, essa essência, essa não dualidade, talvez, né? Seria o ideal, né? Você chegar a esse estado de não dual, né? Agora, você falou uma vez, é porque eu tô sem um computador e as letras ficaram muito pequenas para mim. Eu estou com um problema, eu ainda não consegui resolver, mas teve uns detalhes, você falou, passou para mim, passou rápido, você falou encapsulamento no momento, eu não entendi muito bem, e, e o lance dos corpos, que você estava falando, dos corpos, né? Você falou do corpo, mas no momento você comentou essa questão do pensamento, da emoção. Eu queria saber se tem uma analogia com aquelas escolas esotéricas que falam do corpo mental, do corpo etérico, se seriam esses corpos, no caso, né? Como você está falando de olhar o pensamento, trabalhar as emoções. E quando você fala em corpo, você está comentando, seria esses corpos também, no caso astrais, né, que as escolas esotéricas costumam comentar. Então, seria mais isso, esse detalhe. O bom, foi ótimo esse alinhamento, estava precisando, talvez eu tenha que voltar a treinar novamente mais esses exercícios para melhorar mais, até a questão da meditação também eu tenho que voltar a trabalhar melhor, mas aí eu queria ver essa questão do encapsulamento, você comentou uma coisa, falou qualquer coisa do encapsulamento no momento ali do sentimento, Isso. Tá. e essa questão dos corpos tem alguma coisa a ver com esses Isso. estudos, essas esotéricas dos Isso. corpos. Tá. A gente não utiliza
essa Terminologia? terminologia, corpo mental, corpo sutil, tá? Mas nós trabalhamos todos eles como campos, né? Campos, tá ok. Então, campos informacionais onde uma outra palavra, mas trabalhamos com pensamento, com emoções, né? Com o nosso campo mais sutil, que é a nossa energia, né? Essa coisa desta energia descendente e ascendente, vamos trabalhar muito com ela, vamos Entendi, compreender como ela entra, como a atenção e intenção, que são palavras que nós utilizamos muito, né? Porque entendi. você vai ter uma atenção, por exemplo, por que que nós estamos aqui? Alguma coisa chamou a atenção de vocês. Às vezes, você nem tem compreensão do que foi. É racional, não é racional, mas algo chamou a atenção. E aí você vai ter uma intenção de compreender melhor o que é aquilo. Então, é do imaterial para o material, do material para o imaterial. E quando eu falo encapsulado, por exemplo, você pode ter tido uma cena na sua vida quando você era criança, Uhum. que está lá guardada no seu inconsciente. E você nem, quer dizer, você conseguiu sair daquela situação com um determinado comportamento e seguiu a vida. Só que aquilo te limita, né? Então, quando a gente traz um trabalho, a gente traz um tema numa intenção de você aprofundar a tua experiência naquele tema, provavelmente vai emergir esta situação. Então, você pode se dar conta e se livrar dela. Então, você fica encapsulado, né, numa forma de ser, num comportamento, num sentimento, num pensamento, numa crença, que são várias coisas que nos encapsulam. E quando eu fico fechada, eu perco a possibilidade de viver outras situações, de fazer outra coisa, nesse sentido. Não sei se ficou claro, Sim, sim, ficou. tá? Mais alguém? Mais alguém? Uma pergunta? Mais pergunta? Vai, Leila e Vilma. Eu gostaria só de compartilhar. Eu sou Leila e foi tão, foi tão poderoso esse alinhamento. E ao mesmo tempo que eu senti uma força, eu senti uma alegria e também senti emoção e senti calor e depois senti um frescor e assim, como nos alimenta, né? Eu me senti alimentada. Isso. Então, eu estou me sentindo muito grata, Beth. Obrigada, Leila. E Vilma, você? Oi, Beth, obrigado, viu? Eu fui da segunda turma da ADEP, acho que sou a mais velha aqui, né? Nossa Senhora! É, né? Foi muito forte. Eu ainda morava em Salvador, trabalhei com a Ida lá e depois ela foi, a gente foi. Mas é muito interessante, porque realmente o tempo, a maturidade, a idade, né, vai fazendo a gente ouvir de um outro lugar e aprendendo. Eu falei, meu Deus, tô parecendo uma menina no jardim de infância. Obrigada, querida. Muito obrigado por Obrigada, esse viu? alinhamento. Eu Obrigada, estou querida. vivendo um momento muito delicado da minha vida, então isso tem sido assim, foi maravilhoso. Obrigado por esse Muito bom. presente, viu? Obrigado, viu? Muitas bênçãos para você. Obrigado. Queria te agradecer também, Beth.
É, e a todo o grupo que formou esse campo tão bonito, tão forte. Eu também fui da segunda turma, viu, Vilma? olha só. Muita As gratidão, veteranas. muita gratidão, É, muita todo gratidão mundo era profunda. virgem, né, lá? Até a Ida e a Teda eram também virgem. Estavam conversando. Às vezes ela e fala isso. Agora, Ioiô, Vanessa, Silvinha, né? Todo esse grupo que está trazendo esse presente aqui para o Rio de Janeiro. É, mulherada corajosa. É, Eu estou aqui, Cláudia, ainda vou lá participar de uma aula, mas como vai, vem. aluna, viu? Aluna, venha, venha. Aluna. Cláudia. Querida. E aí, Cláudia? Para você, como foi viver tudo isso, ouvir? Ah, me fez muito bem. Bom, boa noite a todos. Fiz a turma 10 em Brasília. Estou morando aqui no Rio desde dezembro. Retornei ao Rio de Janeiro, que é minha terra natal. Foi muito bom reviver os exercícios da DEP. No primeiro momento me senti muito aterrada, de uma maneira que às vezes fica difícil até manter aquele fluxo nas panturrilhas, chega a doer às vezes um pouco. E depois o segundo exercício, né, de patê e tal, trouxe uma, parece uma sensação de integração, que ao mesmo tempo tem a força, o centramento, mas a leveza sem aquele peso, né, que eu estava sentindo do, daquele aterramento forte. Então, é aquela sensação assim, de presença com leveza. Que Foi bom. maravilhoso. Gratidão. Obrigada, viu, Cláudia? Fabiana? Olá. Então, eu senti algo diferente, porque a gente não para no nosso dia a dia, né? E para fazer algo nesse sentido de sentir o seu corpo, trabalhar os seus sentidos, na verdade, né? As suas emoções, aquilo que você sente relativo ao meio exterior que você está inserido. Então, assim, eu senti um bem-estar, um formigamento quando bate no corpo, como quem diz, né? A energia está aqui, né? Nós somos feitos de energia, tudo é energia. Então, quando a gente bate, a gente percebe que o nosso corpo tem energia, né? Então, foi muito bom. A experiência foi bem legal. Legal, Fábio. Ana? Eu? Será? É? Olha, assim, a experiência foi além do que eu esperava primeiro e também trouxe uma tranquilidade, uma sensação de totalidade, um relaxamento muito grande que eu estava precisando, inclusive, e eu agradeço por essa troca, né? Acredito que a perspectiva assim da DEP é justamente esse encontro, né, com a própria identidade, com a identidade ampla de todo um universo de pessoas. Isso tem uma beleza num mundo tão conturbado que a gente está, é uma beleza que toca profundamente. Por isso eu agradeço muito. Obrigada. Manuele, Ju, quem que vai falar? Quero. Boa noite, eu sou a Noite. Manoele e eu vim assistir meio que assim, eu não tinha expectativas, assim, eu estou aguardando ali o percurso DEP e tal para o Rio, né? De repente, 2026. E eu tive um dia bem conturbado
E os exercícios, nossa, me trouxeram um centramento, sabe? E depois um, depois o outro, né? Eu senti esse abraço, primeiro esse centramento, mais uma sustentação interna, sabe? Eu estava precisando disso. Então, muito obrigada pela experiência. Gratidão Obrigado. mesmo. Deu para entender o que é essa DEP? Mais ou Deu, menos. eu fui indicada pela Mônica Freitas, né? E ela me fala há anos disso, anos da DEP. Fala, em São Paulo, né? E tal. Aí agora ela falou, ó, tá no Rio. Então eu acho que eu não me é estranho pelo meu percurso em outros lugares e tal. Então encaixa bem esse percurso de ir para o corpo, né? Então é familiar para mim. Eu acho que vai ser bom. Acho que as antigas, as companheiras de percurso, querem falar? Eu quero, porque eu lembrei muito da minha coordenadora, não sei se você conhece, Beth Bock, que falava assim: respira. Muito Abre querida a você. Abre boca! a boca. Muito bom, muito bom. Muito Obrigada, querida. feliz. Enfim, né? Rio de Janeiro. Se ajuda as meninas aí. Pode deixar. Então, isso que a gente estava aqui também querendo partilhar, né? Tereza, né? Vilma, que também está super convidada, a gente sabe disso, a Sandra Celano está com a gente. A gente está formando um colegiado aqui, construindo esse colegiado numa parceria super bonita, né? E exatamente para dar essa sustentação, porque a gente vai ter, né, no curso a sustentação das pessoas da DEP como um todo, do Brasil inteiro, que vai estar vindo aqui para a gente, para estar com a gente no curso, e a gente tem um colegiado de muitas pessoas que fizeram o percurso DEP, né? Então, é um campo que está sendo muito sustentado e a T está aí com a gente também, a Sandra está aí com a gente também. A gente tem essa estrutura, a Cláudia está muito convidada para estar com a gente também, Cláudia, né? A gente tem algumas outras pessoas que não estão aqui hoje, não puderam estar, mas que estão formando essa massa, né, Beth? Formando essa estrutura bacana, né? Olha lá, o Tato levantou a mão. Fala, querido. Boa noite a todos e todas. Boa Fala. noite. Eu Boa noite. fico feliz em estar nesse momento, porque quando a Beth fala que é um chamado, eu acho que não é chamado, é um empurrão, né? E assim, a gente fez DEP há muito tempo atrás, eu vejo algumas carinhas aí do nosso grupo e de classes visitadas, né? E assim, eu acho que a colocação que eu faço aqui é assim, a gente sai da DEP, mas a DEP nunca sai da gente, né? Então, todos esses movimentos que vocês tiveram aí, um ensaio, um insightzinho, quando você está no campo, ele é muito mais poderoso, né? Ele reverbera de uma outra forma e dilui um monte de coisas, né? Então, eu aplaudo aí a Beth e a galera que está sustentando esse campo aí no Rio de Janeiro. Eu estou aqui em Salvador, eu fiz DEP São Paulo muitos anos, fui assistente de classe. E tenho material aqui, Beth, eu estava até conversando com a Carlinhas, que eu gravei de das salas, das falas, e estou ainda respirando um pouco para montar isso e deixar à disposição do campo, tá bom? Agradeço imensamente. É um prazer estar aqui de volta e parabéns aí, viu? Beijo a Obrigada, todos. viu, querido? Beijo. Suzete, a mulher do Sul. Olha, Beth, sinceramente, foi a melhor apresentação que eu já vi. Olha, eu não perco nenhuma, viu? Mas a sua foi maravilhosa. Obrigada. Só que eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje, porque foi tanta energia, sabe, que subiu assim, e foi maravilhoso, maravilhoso. Muito bem feito. Te dou os parabéns, assim, milhões de vezes, de Obrigado. coração mesmo. Obrigado, Muito viu? bom, Obrigado. muito bom. Continue fazendo da maneira que você está fazendo, que tá Tá legal. joia. Obrigado. Muito obrigada também. Nossa.
Então é isso, crianças. Acho que está na hora da gente agora descansar, né? Dia É, longo. E com a nossa aluna que vai se formar, que veio aqui me ver, e gratidão a todas. O Gratidão. gratidão, Beth. nosso A encontro foi gente maravilhoso, porque todos Gratidão. participaram. Gratidão, gratidão. foi lindo. E a gente Foi colocou no lindo demais. chat tanto o Instagram do IC de São Paulo, teve gente que perguntou, quanto também o nosso grupo aqui do ICEDEP Rio, e-mail para quem quiser informação. Tá bom? Então, tem DEPRE para todo mundo, para todos os gostos, para todos os DDDs. Mas quando que vocês vão começar, vocês No aí do Rio, Rio? Sim. dia 11 e 12 de abril. Tá, parece que o quinto que eu perdi, que eu estava fazendo lá em São Paulo. Tive que parar Uhum, porque eu estou no Rio Grande do Sul, estava indo de carro, mas cansei. É, sim. e também quis aproveitar o verão aqui, porque é a única época que aqui é muito bom. Então, parece que o 5, que é dos triângulos, vocês vão fazer em setembro, né? A gente está com o cronograma certinho, e aí depois a gente pode conversar no privado, Suzete, tirar as dúvidas para você ver o que você precisa repor, É viu? porque, olha, sabe o que está acontecendo? Parece que vai ser no mesmo dia. Vocês escolheram, acho que segundo final de semana, e é igual a lá em São Paulo. Uhum, Aí, tá. se a gente faz num lugar, não pode fazer no outro depois. Tá, eu chamo você no WhatsApp, a gente se fala melhor, tá bom? Tá ok, tá ok. Você tem meu WhatsApp, né? Tenho Tá, sim. ok, Tá, muito joia. obrigada. Nada. Beijo, pessoal. Para de gravar, Beijo. Yolanda. Beijo. Beijo para Beijo. vocês. Boa Tchau, noite. Boa tchau, noite. Boa gente. noite. Boa noite. Bom Boa Obrigada, noite. descanso. Boa Obrigada. noite. Mário. Aí, boa noite a Vera todos. Rose. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Gratidão. Boa Obrigada, Gratidão. noite, Vera, pela gratidão. força. A gente vai fazendo contato, viu? Beijos. Gratidão, Beth. Foi Beijo. lindo. Obrigada, Obrigada, obrigada. Beth. Beijo grande. Deu tudo Beijo para certo. vocês. Todo Sim, mundo entendeu. todo mundo entendeu. Graças a Deus. Beth, fantástico. Sem Muito dúvidas. bom. Fantástico. Bom, Falei, eu já bom. tinha ouvido você. Foi muito bom. Sempre, sempre ótimo nesse campo aí Sempre Muito de bom, luz. gente. crianças, Boa noite. Eu vou fechando aqui o grupo, também. tá bom? Sim. Tchau, tchau. Boa Gratidão pela noite. presença. Tchau, tchau, até. Boa noite. Beijo, gente. Boa Beijo, Mário. noite. Obrigada, viu? Beijo, Mário, Dani. Beijo, beijo.